Nas últimas 3 décadas, a população evangélica no Brasil deixou de ser minoria para ocupar 1/4 da nação. Era 9% em 91, chegou a 22% em 2010 e no censo de 2022 alcançou 26,9%. Esse crescimento numérico é um indício de que Deus continua chamando um povo para si e enviando-o de volta ao mundo como servos e testemunhas, portadores do tesouro do evangelho em vasos de barro. Mas números não bastam. O mesmo povo pode falhar em sua missão quando se conforma aos valores predominantes ou se refugia em guetos culturais. Está posto o desafio de transformar esse contingente em instrumento visível da glória de Deus. Diante do primeiro parágrafo do Pacto de Lausanne, como a Igreja brasileira pode, com fidelidade e coragem, tornar o tesouro de Cristo visível em toda a sociedade? Diante desse paradoxo de uma igreja que cresce enquanto ela não reflete a santidade e o caráter de Cristo de fato na nossa sociedade, e como uma resposta ao primeiro item do Pacto de Lausanne e partindo da nossa fé no Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que nos criou à sua imagem, nos chamou para viver em comunhão com Ele e uns com os outros, a Trindade ela não é apenas uma doutrina para crermos, mas um modelo de vida a ser refletido pela igreja. Um Deus que vive em perfeita unidade, Ele em amor e cooperação. Quando olhamos para a nossa realidade, as brigas teológicas, os abusos de liderança e a fragmentação das igrejas mostram que, em vez de refletirmos o Deus triuno, muitas vezes temos espelhado o mundo ao nosso redor. Por isso, se faz necessário um convite ao arrependimento e à retomada do nosso chamado. Viver como um povo que ama, serve, escuta e coopera. Precisamos resgatar a beleza da fé que nos forma, a profundidade da teologia que nos orienta e a missão em sua integralidade, que une evangelização, discipulado, justiça e compaixão. Mais do que ideias, queremos viver como a imagem do Deus triuno, um povo unido, diverso, comprometido com a verdade e cheio do Espírito, levando ao mundo o Evangelho de Jesus com graça e com verdade. Por isso, quero fazer da minha voz a nossa voz, e como abertura, afirmamos o Deus triuno e o chamado de que dele recebemos. Afirmamos como a igreja ao longo dos séculos a nossa fé no único Deus eterno, Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus em 3 pessoas iguais em glórias, distintas em relação, perfeitamente unidos em amor, missão e mútua doação. Confessamos que toda a história da salvação é trinitária. O Pai elege, o Filho redime, o Espírito aplica, e a igreja é chamada a participar em humildade e obediência dessa missão que nasce no coração do Deus triuno. Cremos que a Trindade não é apenas um enunciado doutrinário, mas o fundamento e o modelo de nossa vida e de nossa missão. Somos convocados a refletir em nossa comunhão algo do amor, da unidade e da cooperação que existem eternamente em Deus. Não fomos chamados a existir isoladamente, mas como corpo, uma comunidade que espelha, ainda que imperfeitamente, a comunhão perfeita do Pai, do Filho e do Espírito Santo. À luz disso, reafirmamos também a doutrina bíblica da criação. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, texto de Gênesis 1, 26. O façamos revela a presença do Deus triuno no ato criador e nos lembra que homem e mulher, criados à imagem de Deus, são convidados a refletir na unidade da relação a comunhão trinitária. A dignidade e reconhecimento do outro como sujeito digno de escuta, respeito e consideração. A cooperação e a unidade na diferença presentes em Deus devem marcar nossa vida pessoal, nossos relacionamentos, nossa vida comunitária e nossa missão pública. Confessamos, portanto, que a nossa fé é trinitária e justamente por isso ela é profundamente missional. Deus chamou um povo para si
e o enviou de volta ao mundo como servos e testemunhas para estender o seu reino, edificar o corpo de Cristo e glorificar o seu nome. E é com base nessa fé que agora entramos na confissão. Diante do Deus triuno, confessamos com vergonha e arrependimento que temos negado o nosso chamado e falhado em nossa missão, muitas vezes conformando-nos ao mundo ou isolando-nos dele, como afirma o próprio Pacto de Lausanne. Em nosso contexto brasileiro, essas falhas se expressam com rostos, vozes e estruturas muito concretas. Confessamos o pecado da polarização que tem se infiltrado em nossas comunidades e púlpitos, politizando o evangelho, evangelizando partidos, ideologias e personalidades. Em vez de discernir os espíritos, muitas vezes abdicamos do discernimento e abraçamos trincheiras, muitas delas tornadas sagradas por narrativas que pouco dialogam com a Escritura e muito com interesses da ocasião. Confessamos que as diferenças teológicas legítimas, por exemplo, entre reformados e não reformados, que deveriam nos levar ao diálogo fraterno, à escuta mútua e ao enriquecimento recíproco, têm sido não raro transformadas em armas. Temos tratado irmãos como inimigos, exacerbado rótulos, trocando argumentos por sarcasmos, confundindo firmeza doutrinária com hostilidade e abandonando a caridade como norma de debate cristão. Confessamos ainda que tensões ideológicas, como debates sobre homofetividade, papéis de homens e mulheres, justiça social, relações entre igreja e Estado, têm sido conduzidas muitas vezes com dureza, superficialidade e agressividade, ferindo o testemunho do Evangelho. Ao invés de humildade, paciência, profundidade bíblica e pastoral, cedemos ao espírito das redes sociais, respostas rápidas, rótulos fáceis, cancelamentos públicos e uma cultura de humilhação que desonra o Deus triuno e destrói a comunhão. Confessamos igualmente os abusos pastorais e ministeriais, lideranças que se levantam dizendo representar Deus, mas buscam seus próprios interesses, pastores que se tornam donos de igreja e tratam o rebanho como negócio, enriquecimento pessoal às custas da fé dos mais simples, domínio sobre consciências, decisões tomadas sem ouvir o corpo, falta de transparência, ausência de prestação de contas, espírito de celebridade e culto à personalidade. Confessamos a dor de tantos irmãos e irmãs feridos por práticas assim e a nossa omissão em muitos casos. E não apenas no ambiente eclesiástico, também temos visto líderes políticos, influenciadores e até executivos de grandes empresas se levantando como se falassem em nome de Deus, erguendo estandartes espirituais, invocam o nome do Cristo para legitimar seus projetos, mas muitas vezes suas ações demonstram interesses particulares, personalismo, manipulação e ausência de compromisso com os valores do reino. Precisamos de discernimento, pois nem todo discurso que menciona Deus reflete o caráter do Deus triuno revelado em Jesus. Reconhecemos que o uso das redes sociais tem potencializado essas fraturas. Debates agressivos, ironias, chacotas, cancelamentos, difamações e disputas públicas que escandalizam os de fora e entristecem os de dentro. Temos a passos largos esquecido que o amor é paciente, é benigno, não se porta inconveniente, não se alegra com a injustiça, mas com a verdade. Confessamos, por fim, que temos enfraquecido a centralidade da teologia na vida da igreja, abandonando a formação cristã, negligenciando o discipulado robusto, relativizando o papel missional da igreja e diminuindo o poder do evangelho ao reduzi-lo ora a mero moralismo, ora a mera autoajuda, ora a mero projeto de poder. Temos perdido o senso da nossa vocação pública e a consciência de que devemos refletir o caráter de Deus triuno em amor, justiça, verdade e paz. Mas é necessário resgatar a teologia
o amor, a unidade e a missão. Apesar das nossas falhas, regozijamo-nos, porque o Evangelho continua sendo um tesouro em vasos de barro. Por isso, renovamos o nosso compromisso de resgatar a teologia na vida da igreja brasileira, colocar novamente Cristo no centro, subordinar tudo à autoridade das Escrituras e andar no poder e na consolação do Espírito Santo, características do Deus triuno nas nossas vidas. Comprometemo-nos a reaprender com a Trindade que unidade não é uniformidade e que diversidade não é divisão. Queremos cultivar no corpo de Cristo no Brasil o amor que suporta, a humildade que escuta, a coragem que confronta em verdade e a paciência que espera. Comprometemo-nos a cooperar entre igrejas, denominações, ministérios e organizações, porque a igreja toda deve levar o Evangelho todo a todo mundo, e isso não se faz com isolamento, mas com alianças santas e trabalho conjunto. Comprometemo-nos a recolocar o discipulado no centro, como vida sobre vida, como correção, restauração, formação de caráter, identificação de vocações, dons e talentos para o serviço do reino. Comprometemo-nos a formar nossos membros na palavra, promover formação cristã, investir em educação teológica séria e bíblica e orientar o povo de Deus à maturidade, para que não sejamos mais como meninos agitados de um lado para o outro por todo vento de doutrina. Comprometemo-nos a viver a missão em sua integralidade, onde evangelização e responsabilidade social não competem, mas se sustentam mutuamente, sinalizando o reino de Deus e a sua justiça. Comprometemo-nos a servir o pobre, a acolher o migrante, defender o vulnerável e a fazê-lo sem perder a centralidade da proclamação de Cristo crucificado e ressurreto. Comprometemo-nos a rejeitar o clericalismo, o personalismo e o mercantilismo religioso, adotando práticas de transparência, prestação de contas, governança saudável, pluralidade de liderança, cuidado com os que sofrem e processos de restauração para os que caem. Queremos ser igreja com cheiro de ovelha e aroma de Cristo, não empresas espirituais com marcas humanas. Comprometemos-nos a transformar nossa presença digital em testemunho santo, sem sarcasmo, sem agressividade, sem cancelamento, que as nossas palavras ditas ou postadas sejam cheias da graça temperadas com sal, buscando edificar, esclarecer, reconciliar e não incendiar. Afinal de contas, os nossos púlpitos e a nossa vida tem que ser lugar de luz e não de calor. Comprometemos-nos, por fim, a voltar ao Pacto de Lausanne, não como um exercício nostálgico, mas como um ato de fidelidade e atualização missional. Queremos reafirmar nossa fé e nossa resolução, aqui e agora, comprometendo-nos com a glória do Deus triuno, a edificação do corpo de Cristo, a extensão do reino e a tarefa de tornar esse tesouro conhecido no poder do Espírito Santo. Comprometemo-nos a orar como Paulo orou pelos cristãos em Éfeso, uma oração feita de joelhos diante do Pai triuno, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oramos para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele nos fortaleça no íntimo do nosso ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração do seu povo mediante a fé. E oramos para que, estando arraigados e alicerçados em amor, possamos, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que sejamos cheios de toda a plenitude do Deus triuno. Assim oramos, confessamos e nos comprometemos, para que o mundo creia, para que Cristo seja exaltado, para que a igreja seja uma só e para que, como a imagem do Deus triuno, sejamos um povo que ama, coopera e serve.